As altcoins estão sendo completamente destruídas, o Bitcoin está abaixo dos $90 mil e o nível de pessimismo no mercado cripto é um nível não visto desde meados de 2024. O que está acontecendo com o mercado? Para o mercado passar por esse estresse, por essa queda, por essa correção tão grande de curto prazo, o que nos espera ao longo das próximas semanas e meses, se tudo que está acontecendo agora muda o panorama, a visão desse ciclo, o ciclo acabou e principalmente como se posicionar nesse momento atual. É tudo isso que a gente vai passar no vídeo de hoje, fazer uma contextualização geral do momento do mercado cripto e como se posicionar nesse momento. Então, sem muitas enrolações, bora para a vinheta e para o vídeo. Bom, pessoal, bora lá. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá nos $87 mil, Solana, Ethereum, na verdade, abaixo dos $2.500, Solana, cerca de $140, então todos ativos que passaram por uma correção muito grande ao longo dessa última semana, especificamente desses últimos dias, tá bom? Uma correção que a gente não via há bastante tempo no mercado. Isso desencadeou um estresse muito grande, né? Eu gosto bastante de olhar esse índice aqui, que é o índice de medo e ganância, que mostra quando o mercado está muito animado ou quando o mercado está com muito medo. E a gente consegue ver aqui que o mercado está nessa zona de medo, não é um medo extremo, mas é uma zona de medo, uma zona que o mercado não atingia há bastante tempo. O patamar atual de medo, de pessimismo do mercado cripto é parecido com o que o mercado viveu lá em setembro de 2024, agosto, setembro de 2024, quando o Bitcoin estava nos $50 mil, quando rolou aquela correção muito grande do Bitcoin, de 60 até $50 mil, muitas das altcoins passaram por uma correção muito grande também. O patamar de pessimismo que a gente está vivendo agora é parecido com o patamar que a gente estava vivendo naquela época. E esse daqui eu costumo brincar que é o principal indicador de compra e venda de cripto, cara. Se você sempre comprar quando esse indicador está apontando para medo e sempre vender quando esse indicador está apontando para ganância, você vai fazer dinheiro infinitamente nesse mercado. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo para causar esse estresse tão grande dentro do mercado cripto. E de forma bem direta, eu já venho falar que é um movimento direcionado principalmente pelo contexto macroeconômico, por ser um movimento generalizado que também está afetando outros mercados de investimentos. Outros mercados que não são correlacionados ao mercado cripto também estão passando por um momento de estresse. Então, para a turma do chapéu de alumínio que adora criar teorias da conspiração para falar que o mercado está sendo manipulado, etc., se está sendo manipulado, estão sendo manipulados todos os mercados de investimento no mundo. Mas vamos lá, vamos entender o que é esse tal de cenário macroeconômico que está causando tanto estresse assim no mercado no curto prazo. E esse é um cenário que a gente já vem discutindo bastante aqui no canal ao longo dos últimos meses, causado principalmente por conta desse carinha que está aí na tela, a taxa de juros. A gente está vivendo um cenário, do ponto de vista macroeconômico, de taxa de juros muito alta, ou seja, renda fixa pagando muito dinheiro aos investidores que deixam seus dólares parados. E isso, como a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, é ruim para ativos de risco. Quanto mais a renda fixa está pagando, menos incentivo os investidores têm para tirar esse dinheiro dos ativos de renda fixa, dos ativos seguros e colocar esse dinheiro nos ativos de risco, como, por exemplo, Bitcoin e criptos. O Bitcoin, inclusive, isoladamente, ele conseguiu performar bem nesse último ano, mesmo com a taxa de juros lá acima, muito por conta de um catalisador muito específico, os ETFs. Agora tem uma porta de entrada ali que abriu as portas para entrada de capital, de dinheiro institucional no Bitcoin e fez o Bitcoin subir. Só que quando você olha a performance do Bitcoin e das altcoins, você vê que não tem uma correlação muito grande. O Bitcoin subiu bastante, mas as altcoins não acompanharam. Por quê? Porque a gente ainda não teve esse movimento de queda de juros e dinheiro, liquidez entrando em ativos de risco. Dinheiro entrando em ativos de risco e fazendo o mercado como um todo passar por longos meses de um período positivo, longos meses de alta. Isso ainda não aconteceu nesse ciclo do mercado cripto e, na minha visão, o principal catalisador é essa questão da taxa de juros ainda alta, da liquidez ainda baixa nesses mercados. E quando que a gente deve ver essa tal dessa taxa de juros começando a cair? Principalmente quando a gente começar a ver desaceleração econômica nos Estados Unidos e queda de inflação nos Estados Unidos. Corte de taxa de juros é uma ferramenta para você reaquecer a economia. Mas se a economia já está muito aquecida, você não precisa aquecê-la mais ainda. Se a economia já está forte, a inflação já está alta, você não precisa
incentivar mais ainda a inflação continuar subindo. Isso é prejudicial ao país. Então, o que todos os mercados de risco como um todo estão observando é justamente esse movimento. A economia americana desacelerar, a inflação principalmente diminuir, cair um pouquinho, para aí sim o Fed conseguir se sentir confortável, para diminuir a taxa de juros, as pessoas tirarem dinheiro da renda fixa, colocarem ativos de risco, e aí todos os investidores, especuladores ficam um pouquinho mais animadinhos. Em linhas gerais, essa é a foto do mercado no momento. Todo mundo esperando a bendita inflação americana cair para os juros cair junto. Só que o que a gente está vivendo nesse momento de mercado que está causando um estresse muito grande, não só em cripto, bolsa americana e outros mercados também. Um cenário de piora da probabilidade de novos cortes de juros por conta de como está a situação macroeconômica nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Os indicadores divulgados nas últimas semanas ou nos últimos dias reforçaram um cenário chamado estagflação nos Estados Unidos. Vale um vídeo futuro para falar só disso, mas o que é esse cenário de estagflação? Estagnação econômica e aumento da inflação. Então vamos pegar aqui dois indicadores da economia americana. Um indicador que mostra o crescimento da economia americana e um indicador que mostra o crescimento da inflação nos Estados Unidos. Esses dois indicadores, de novembro até agora, eles vêm agindo de forma contrária. O indicador de crescimento ele vem mostrando um decrescimento da economia americana e talvez uma estagnação da economia americana, e os indicadores de inflação vêm mostrando uma aceleração da inflação. Então, vamos entender como isso é prejudicial para ativos de risco. Então, vamos lá, a gente tem um investidor com milhões e milhões na renda fixa americana. Ele quer começar a investir nas ações, em bolsa, e ele quer começar a investir em cripto. E ele vê todos os indicadores mostrando que a economia americana está decrescendo, não está evoluindo tanto ou está estagnada. Ele olha e fala, pô, as ações das empresas vão ter resultados piores, porque as empresas vão vender menos, vão produzir menos. Então, eu não vou comprar ação. Tá, eu vou comprar então cripto. Mas calma aí, a taxa de juros está nas alturas e a inflação americana continua subindo. Então, talvez a taxa de juros não caia tão rápido assim. Não vou comprar cripto também. Porque se a inflação está subindo, juros não vai cair, juros vai continuar alto, taxa de juros alta, renda fixa pagando muito. Vou continuar na renda fixa. E é isso que vem reforçando esse pessimismo de curto prazo no mercado. Um cenário de uma previsão de uma inflação maior por mais tempo, logo uma probabilidade menor de corte de juros, que é algo que o mercado está esperando há muito tempo. E a gente consegue ver no gráfico essa divergência acontecendo nos últimos meses. A gente consegue ver ali a linha branca, que é a expectativa futura do mercado em relação à inflação, crescendo de dezembro para cá. E a linha azul, que é a expectativa futura do mercado em relação ao crescimento econômico nos Estados Unidos, caindo. Então o mercado como um todo precificando menos crescimento, mais inflação no futuro. E o impacto direto disso em cripto é que esse aumento da expectativa futura de inflação piora a expectativa futura de cortes de juros. O mercado é sempre isso, precificação de expectativa, tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro e quando vai acontecer. Hoje o mercado está precificando, a gente consegue ver ali no quadradinho azul, que os juros que atualmente está em 4,50 e 4,25, o mercado está precificando que na reunião do Fed de março vai se manter igual, na reunião do Fed de maio vai se manter igual, e aí o mercado está precificando que só lá para junho vão ter cortes de juros. 2 cortes de juros esse ano, um em junho, o outro em setembro. É assim que o mercado está precificando essa questão do corte de juros no momento. Tá bom, Gabriel, entendi, mas traduzindo isso na prática, o que esperar do mercado cripto para os próximos meses? Vai continuar caindo, vai cair muito mais, e o que esperar também até o final do ano, até o final de 2025. A visualização continua positiva, na hora que acontecer esses cortes de juros, o mercado vai se recuperar. O que dá para esperar para o mercado até o final do ano para eu saber o que eu faço agora? Bom, eu vou quebrar essa resposta em 2 partes, longo prazo e depois curto prazo. O que eu acredito que vai acontecer com o mercado nesses 2 recortes? Vou começar pelo longo prazo, porque para mim é sempre mais fácil. É sempre mais fácil entender em que momento do ciclo a gente está e qual que vai ser o comportamento do mercado cripto no longo prazo. E aqui longo prazo, eu estou falando 12, 18 a 24 meses, que é o que eu consigo ter uma certa visualização e eu me sinto confortável em falar, olha, eu acredito que tem uma probabilidade alta de acontecer isso com o mercado ao longo desse recorte. Então, eu estou falando até o final de 2025 e para 2026. Na minha visão, eu sempre tento ser o mais coerente possível, pé no chão e mais claro possível em transmitir isso aqui, porque eu não quero vender sonhos impossíveis, eu não quero chegar aqui e ficar falando vai em alta infinita, 10x, etc, para iludir vocês. Então, apesar de eu estar muito otimista com o mercado para esse recorte de longo prazo, eu sempre tento passar
passar a mensagem com muito pé no chão para não criar uma euforia desnecessária, beleza? Mas olhando sim para esse recorte de longo prazo, o estresse que a gente está vivendo nesse curto prazo, eu não vejo como um estresse que muda o panorama e o cenário para o final do ano de 2025 e, eventualmente, para 2026. Aqui eu não estou falando de ciclo de 4 anos, porque o gráfico do halving, não sei o quê, eu estou olhando simplesmente para os catalisadores, para o que ainda tende a acontecer no mercado cripto. E o que tende a acontecer ao longo desse período de 12 a 24 meses, em algum momento um arrefecimento da inflação americana, a volta dos cortes de juros, o Fed ele está enxugando toda a liquidez do mercado, fazendo um movimento muito específico chamado Quantitative Tightening. Vou fazer ainda um vídeo sobre isso. Esse movimento tende a acabar, ou seja, uma entrada de liquidez, de dinheiro a mais no mercado, e todas aquelas questões regulatórias, políticas que estão sendo desenvolvidas pelo presidente Trump, pelo governo do presidente Trump, que tem prazo para serem desenvolvidas há 6, 8 meses, tendem a começar a acontecer também mais para o final do ano. Novos ETFs sendo lançados. Então é uma cascata de catalisadores positivos que, na minha visualização, terão um efeito muito bom para o mercado. Por isso que eu continuo visualizando Bitcoin acima de 150 mil dólares, ali entre 150 a 200 mil dólares dentro desse recorte. Então, respondendo da forma mais direta possível, né? Eu não acho que o ciclo acabou, que a perspectiva de longo prazo mudou, alguma coisa do tipo. Agora, respondendo o longo prazo, a gente pode partir para falar sobre o curto prazo, que é sempre mais desafiador, que é sempre mais difícil de prever. E sim, eu vejo que no curto prazo, e aqui eu estou falando de 1, 2, 3, talvez até 4 meses, a gente vive um momento mais delicado. Um momento mais delicado em que a divulgação de novos indicadores macroeconômicos podem trazer mais pessimismo para o mercado e que a maior probabilidade dentro desse período é de uma lateralização do Bitcoin e, eventualmente, mais correções para criptos menores. No começo do ano, ali em janeiro, eu desenhei esse gráfico aqui, eu cheguei a trazer ele em alguns vídeos. Eu odeio ficar fazendo desenho gráfico falando é assim que o mercado vai se comportar. Mas eu quis fazer esse desenho mais como uma provocação para chegar aqui e falar para vocês, pessoal, esse cenário aqui ele existe. Você está bem preparado? Você entende a possível existência dele e você está confortável caso ele aconteça? Que cenário é esse que eu estou falando? Um cenário de lateralização mais longa. A gente viveu ali em 2024, entre março e ali o finalzinho de 2024, mais o final de outubro, uma lateralização muito grande para o Bitcoin, que ficou ali na casa dos 70 e 50 mil dólares por mais de 6 meses. E nesse período as altcoins derreteram. Por que essa lateralização aconteceu? Pela ausência de catalisadores, ausência de notícias positivas. Vamos lembrar o que aconteceu aqui? Que causou essa disparada aqui do Bitcoin? Aconteceu corte de juros e vitória do Trump. Olha só, catalisadores macroeconômicos e políticos agindo junto. E o que eu estou falando justamente é que a gente tem uma previsão de mais para o segundo semestre desse ano, a gente ter a volta de catalisadores macroeconômicos e políticos, as novas leis regulatórias saindo, ETFs, etc., e ao mesmo tempo a volta dos cortes de juros, que estão previstos aqui para junho e agosto. Então, eu não estou cravando aqui, falando exatamente, pessoal, é isso daqui que vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Só estou falando que existe essa probabilidade do mercado continuar lateralizado. Aqui eu desenhei uma banda, né, um quadro de lateralização de 30% de variação de preço do Bitcoin, que foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Uma lateralização, mercado parado, passando por períodos de correção, aí ele passa para um repique, mas não tão forte, depois corrige de novo, as altcoins vão corrigindo até esses catalisadores, essas notícias positivas voltarem à tona. E isso aqui, pessoal, não é motivo de desespero. Isso aqui é extremamente normal dentro do mercado cripto. Em 2021, no primeiro semestre de 2021, o Bitcoin corrigiu 50%. E depois ele voltou para a máxima histórica nos 70 mil dólares. Então, mesmo um ciclo de alta, num momento positivo para o mercado cripto, por ser um mercado de risco extremamente volátil, é natural passar por grandes correções e o bom investidor tem que saber sobreviver por essas oscilações. Comprar lá embaixo, passar pelas oscilações e esperar para vender lá em cima. Ter convicção do que ele está fazendo e paciência para passar por todos esses altos e baixos que o mercado cripto sempre passou e vai continuar passando. Dito tudo isso, entendendo o cenário de curto prazo, de longo prazo e o que possivelmente nos espera para os próximos meses, como posicionar
a carteira. Inclusive, pessoal, essa dor de como saber me posicionar nesse momento, o que comprar, quando vender, etc, 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 é uma dor que tá todo mundo sentindo, fica tranquilo em relação a isso. É um momento realmente muito delicado do mercado e por esse motivo eu resolvi fazer um conteúdo focado para isso, tá? Em o que eu acredito que vai acontecer com o mercado, dando muito mais detalhamento em relação a isso, como escolher as altcoins para se ter dentro da sua carteira, nesse momento que todas as altcoins só caem, e como de fato montar a carteira, quantas criptos comprar, quantos por cento em cada uma, montar uma estratégia que nesses momentos de estresse você não perca tanto dinheiro assim, mas que nos momentos de alta você consiga ganhar e realizar lucro do jeito certo. E eu vou fazer esse conteúdo no formato de 3 aulas que eu vou fazer em março, que eu chamei justamente de cripto do jeito certo, olhando, traduzindo a minha forma, como eu acredito que é a forma correta de se investir dentro do mercado cripto, sem muita fanfarronice, promessas impossíveis, geminha, magia do milhão, etc, etc, como eu acredito que é a melhor forma para se montar um portfólio coeso, com um bom risco-retorno, que vai te fazer ganhar dinheiro de forma consistente nesse mercado e principalmente colocar dinheiro no bolso quando o mercado estiver em alta. É um conteúdo, na minha visão, imprescindível para esse momento de mercado, tá? Sempre que o mercado está em baixa, eu resolvo fazer algum conteúdo desse tipo, porque eu acredito que o bom investidor, ele se prepara quando o mercado está em baixa, não quando o mercado está em alta. E é para isso que eu quero tentar ajudar vocês, beleza? Para se inscrever nas aulas, as aulas serão 100% gratuitas, vão acontecer aqui no canal, mas serão fechadas. É só clicar no link que está aqui embaixo, tá? Eu deixei o link aqui na descrição, embaixo do vídeo, para você se inscrever gratuitamente nas aulas. Recados dados, pessoal. Eu vou falar muito mais sobre posicionamento de carteira nas aulas, mas para o investidor que nesse momento está querendo saber o que fazer, como se posicionar nesse momento de correção. Primeiro de tudo, é manter a paciência e a cabeça no lugar. Não é o momento de se desesperar, achando que o Bitcoin acabou, que o mercado acabou, que é hora de vender tudo, correr para as colinas ou coisas desse tipo. Momentos de grande volatilidade, seja de grandes altas ou de grandes quedas, não são momentos para decidir o que fazer e tomar grandes atitudes que na maioria das vezes vão ser muito mais direcionadas pela emoção do que pela razão. Entendendo isso, vamos partir para o investidor que tem caixa, que tem capacidade de fazer aportes recorrentes, que tem um dinheirinho parado, que está fora do mercado, alguma coisa desse tipo. Para esse investidor, eu acredito que todas as boas criptos, tá? E aqui eu estou falando de principalmente Bitcoin, Ether e Solana, boas altcoins, que são as que eu venho discutindo aqui no canal, todos esses ativos eles estão em um ótimo momento de compra. Eu visualizo uma probabilidade muito grande desses ativos daqui 1 ano, 6 meses que seja, estarem em um patamar de preço muito maior do que eles estão no momento. Entendendo, obviamente, que o longo prazo é positivo e o curto prazo pode sim ter mais estresse, mais quedas. Então tem caixa, tá fora do mercado, tá num ótimo momento para gastar parte desse caixa, começar a fazer compras recorrentes ou ter um planejamento financeiro de todo mês separar uma graninha para ir colocando no mercado cripto, enquanto estiver nesses patamares de preço. Agora, Gabriel, não tenho caixa, cara. Não tenho caixa, fiz burrada, lá em janeiro, fui na euforia, meti grana no mercado porque eu achei que era alta infinita, não pensei que o mercado podia corrigir no meio do caminho, não sei o que fazer agora. Não faz nada. Faz nada, espera a poeira baixar, paciência. Muito provavelmente, se você tiver paciência, se você esperar tempo suficiente, as criptos que você comprou vão voltar no patamar de preço que você comprou lá atrás. Não adianta agora ficar tentando mexer muito na carteira, movimentar de um lado para o outro. Muito provavelmente, por você estar tomando atitudes, decisões tomadas pela emoção, muito provavelmente serão decisões errôneas. Nesse momento é muito importante manter a carteira equilibrada. Aquela carteira que eu sempre falo aqui, eu brinco até da Arca de Noé, que ela sobrevive para os momentos de alta, mas ela sobrevive também nos dilúvios. O que eu quero dizer com isso? Não cai naquela cilada de falar, tudo caiu, agora é hora de dar all-in em altcoins, porque agora as altcoins vão subir muito mais, agora é a hora de alavancar, porque tá tudo muito barato e eu vou alavancar. Pô, a gente não sabe o que espera o mercado ao longo das próximas semanas. E se o mercado continuar caindo? Talvez você entre num buraco que na hora que o mercado voltar a subir, você nem vai estar lá mais presente para aproveitar a alta. Então é um momento de ter uma carteira que vai sobreviver para possíveis mais volatilidades e oscilações de mercado no longo prazo e que está preparada para o momento em que o mercado se recuperar. Claro,
se o mercado se recuperar, que é o que eu acredito que vai acontecer em algum momento ainda no ano de 2025. Foco no bom, foco no longo prazo, foco em uma carteira muito bem equilibrada que vai fazer você sobreviver às oscilações que são inerentes, que sempre acontecem dentro do mercado cripto, e paciência para esperar o mercado se recuperar. E quando o mercado se recuperar, realizar lucro, colocar dinheiro no bolso, que no final do dia é o que importa. A última vez que o mercado estava tão pessimista quanto está agora, o Bitcoin estava em $50 mil. Ele bateu $110 mil poucos meses depois. Faça o que quiser fazer com essa informação. Se ainda tiver qualquer dúvida sobre a sua carteira, sobre o que fazer, pode comentar aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. Sugestões de vídeos aqui embaixo também. E eu espero você nas aulas que começam no dia 17 de março, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Beleza? Até mais, pessoal.